Bom, nessa videoaula agora a gente vai aprender a manipular arquivos dentro do Visual Basic, tá? Quando eu digo manipular arquivos, é assim, eu tenho uma pasta, eu tenho um arquivo, por exemplo, já gravado em qualquer unidade de disco, quero fazer uma cópia daquele arquivo, eu quero mover aquele arquivo de um local para o outro, eu quero criar uma pasta, tá? Então, com esses simples comandos que eu vou passar agora aqui para vocês, vocês vão aprender a manipular esses arquivos dentro da sua unidade de disco, né? E também a gente vai aprender nessa videoaula a executar de dentro do VB, chamar, por exemplo, o bloco de notas, a calculadora do Windows, ou seja, chamar um arquivo executável qualquer, né? Pode ser inclusive até projetos que eu, porventura, tenha feito no próprio VB e queira chamá-los também, ele funciona, tá? Desde que seja arquivo executável. Eu posso fazer, por exemplo, um programa lá em C que gera um executável para mim e eu chamar dentro do VB aquele programa, né? Ele vai abrir, logicamente, numa janela fora daquela janela que eu estou abrindo, tá bom? Bom, primeiros dois comandos importantes aqui, gente. Esses dois, eu até criei um projetozinho aqui em VB para vocês terem na prática o que está escrito aqui na apostila. Então, esse comando aqui da classe FileSystem, o que é essa classe FileSystem aqui? Ela é responsável pela manipulação de pastas e arquivos, né, no ambiente do Windows. Então, no caso aqui, mkdir da classe FileSystem, ou seja, esse método aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar pasta e dentro da aspas aqui, eu vou indicar o nome da pasta que eu quero criar. Só que é sempre importante dizer o seguinte, isso ali normalmente, né, se coloca o nome de uma variável, alguma coisa nesse sentido ali que o usuário, por exemplo, pode entrar com o nome de uma pasta numa caixa de texto e aí aquele nome que ele indicou, ele incorpora no mkdir aqui dentro como parâmetro desse método mkdir aí para que o programa possa então criar a pasta que o usuário definir. Nesse exemplo que tem aqui, sou eu, programador, que estou definindo. Se eu colocar essa linha aí escrita, por exemplo, dentro de um botão e der 3 cliques, ou tentar dar 2 cliques, que seja, num botão, ele vai travar nessa linha, porque ele vai, no primeiro clique, ele cria a pasta teste lá na minha raiz da unidade C. No segundo que eu der o clique, ele vai tentar criar lá e vai perceber que essa pasta já existe, e aí ele trava nessa linha. Então é conveniente, toda vez que eu for criar uma pasta, tomar o cuidado de verificar se aquela pasta existe. E aí a gente incorpora esse segundo comando aqui, ó. Esse FileSystem.dir, ele é um comando que vai retornar vazio quando ele não achar a pasta. E quando retornar alguma coisa, significa que a pasta já existe, como nesse teste aqui. Então, por exemplo, eu dou um clique aqui, vamos supor que esse trechinho aqui tivesse escrito, né, num botão. Como, por exemplo, olha, eu já construí esse programa aqui no criar a pasta. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, vamos avaliar. Então, ó, nesse exemplo aqui, eu estou perguntando para ele, eu vou criar como exemplo aqui uma pasta chamada editor na minha raiz da unidade C. Então, na minha raiz da unidade C, existe essa pasta editor? Para eu fazer esse teste, eu tenho que usar essa classe FileSystem com esse método que vai retornar para mim o nome da pasta e a unidade de disco que ela está gravada. Gente, como segundo parâmetro para esse método, eu tenho que colocar esse file attribute .directory. Quando você coloca .directory, significa que você está verificando se a pasta existe. Se retornar para mim algo diferente de vazio, porque quando retorna alguma coisa diferente de vazio, que ele vai retornar isto aqui para mim, ó, C:\editor, ou seja, ele retorna para mim o nome da pasta. Quando ela existe, ele retorna o nome da pasta com o caminho. Então, se ela retornar algo diferente de vazio, eu vou jogar uma mensagem, a pasta já existe, tá? Agora, caso não exista, aí eu posso criar. Então, mkdir
C, editor. Vamos dar uma olhada aqui. Eu deixei aqui a minha raiz da unidade C aberta. Vocês podem ver que não tem aqui, ó, a minha pasta editor criada. Então, vamos fazer um teste aqui, rodando esse programa, né? Como exemplo, vou criar a pasta, cliquei. Você percebe aqui que ele já jogou essa mensagem pronto para mim. De onde veio essa mensagem pronto? Se vocês perceberem, ó, ele passou pelo teste, criou a pasta aqui, porque não jogou mensagem nenhuma que a pasta editor já estava criada, que já existia. E aí ele daqui ele pulou para cá, né? E jogou aquela mensagem pronto. Vamos clicar de novo. Agora ele tem que jogar para mim que essa pasta já existe. Vamos ver aqui se existe de fato mesmo. Vou atualizar aqui a minha... Olha lá, ó. A pasta já existe. Então, vou clicar novamente para ele criar a pasta. Ó. Cliquei, olha lá, pasta editor já existe. Está ela aqui. Ó. Então, por isso, e aí o pronto, né? Logicamente, porque o meu programa pede isso. Né? Cada clique que eu dou nesse primeiro botão aqui, ele verifica se a pasta editor está criada. Não estando, ele cria. Estando, pasta editor já existe. Independente de qual das duas mensagens forem expostas para o usuário, ele joga também para mim essa mensagem pronto aqui. Tudo bem? Então, vejam bem. File System dir com o atributo File Attribute Directory, você está testando se a pasta existe. Bom, então vamos ver aqui na apostila agora alguns outros comandos novos. Eu tenho aqui também um comando que verifica se o arquivo dentro de uma pasta existe. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou testar se o teste.txt existe na pasta teste na unidade C. Vocês lembram, no exemplo acima aí, que file system dir era um comando que testava se a pasta existia, mas desde que o file attribute tivesse directory aqui, ó, e nesse momento ele está como arquivo. Né? Ou o que significa isso? Ele está verificando se vai existir o arquivo e não a pasta teste. Arquivo.txt. Tá? Vamos ver o exemplo que eu preparei aqui para vocês. Ó. Então, nesse caso aqui, toda vez que eu der um clique nesse botãozinho aqui, ó, verificando a existência do arquivo, ó, esse aqui, verificando a existência do arquivo, eu estou falando para ele o seguinte, ó, verifica se a pasta na pasta editor minha, existe o arquivo teste.txt. Vocês percebam que o atributo aqui está como arquivo agora. Né? O comando é o mesmo, dir. Tá vendo aqui em cima? Aqui é directory quando eu quero testar se a pasta existe. Aqui é atributo arquivo quando eu quero ver se o arquivo teste.txt está dentro da minha pasta editor. Então, vamos fazer um teste aqui. E aí, quando não existir, ele vai criar esse arquivo, é um arquivo texto. Tá? E ele vai escrever lá, escrevendo algo dentro desse arquivo, comando que a gente já tinha visto na última videoaula. Eu crio aqui, então, um objeto chamado arquivo, que vai manipular esse arquivo dentro desta pasta. Este arquivo, que é exatamente, né, o que eu abri aqui em cima para escrita, eu vou escrever nele a mensagem escrevendo algo e depois eu mando fechar. Fazendo o teste, gente. Só percebo um item bastante legal aqui. Ó. Eu coloquei aqui opção true. O que significa opção true? É que se esse arquivo existe, ele continua incluindo linhas lá embaixo das linhas que eu já tenho gravado lá dentro. Só que ele não vai entrar aqui mais de uma vez. Por quê? Porque isso aqui vai impedir. Né? Essa linha aqui vai verificar. Quando o arquivo teste existir, ele não vai mais entrar aqui para criar o arquivo e continuar a inclusão de linhas. Ele joga essa mensagem para mim. Testando o meu programa. Verificando a existência do arquivo. Cliquei. Ó, nada aconteceu. Isso significa o quê? Vamos abrir a minha pasta aqui, ó, que eu já tinha criado, a pasta editor, e aqui dentro eu tenho o teste, ó, vamos ver? Abrindo, ó lá, escrevendo algo, ou seja, já criei o arquivo aqui. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique novamente, verificando a existência do arquivo. Cliquei, ó lá, ó, arquivo já existe. Ué, mas ele não tinha essa opção true? Lógico, tinha.
Se ele entrasse nesse trecho aqui, não ia travar o programa. Aqui, no momento, ele só está dizendo que esse arquivo já existe, né? Então, como eu coloquei ele na saída sim do teste condicional aqui, ele não vai novamente incluir novas mensagens escrevendo algo lá dentro, mesmo porque essa mensagem é uma mensagem fixa, né? Então, isso aqui é uma forma de eu testar a existência de arquivo e esse aqui é uma forma de eu testar a existência de pasta. O mkdir cria a pasta e aí, como visto na aula passada, para eu criar um arquivo, eu tenho que manipular, por exemplo, um arquivo texto, né? Tem outros comandos que vocês podem pesquisar aí, que cria planilha de Excel, que cria um arquivo do Word, mas no nosso caso aqui vamos nos manter aí só a título de exemplo que ele criou um arquivo do tipo texto. Vamos dar uma lida na apostila aqui em alguns outros comandos interessantes aqui. O rmdir, gente, é um comando, olha, remove pasta teste. Só que eu coloquei essa observação aqui para você. Ele só consegue apagar a pasta se essa pasta estiver vazia. Então, como no nosso caso aqui, a gente criou aquele arquivo teste.txt dentro da pasta editor lá, né? Se eu usar esse comando aqui, ó, ele não vai excluir a minha pasta editor. Se eu colocasse rmdir no file system, né, da classe file system, .rmdir, colocasse C2 barra invertida, editor barra, ele não ia conseguir apagar, porque lá dentro tem um arquivo teste. Tá aqui, ó. Isso que eu estou querendo dizer, ó. Dentro da minha pasta editor, eu tenho arquivo teste. Se eu apagar ele e usar esse comando aqui, rmdir, remove diretório, é isso que é a sigla dele, tá? Remove directory, tanto faz, como queiram. Eu vou apagar essa pasta desde que ela esteja vazia. Agora, se eu quiser excluir todos os arquivos que estão dentro de uma pasta para depois usar o rmdir, eu vou usar esse comando kill aqui, ó. Se eu colocar assim, ó, file system kill é de matar, excluir, tá bom? Excluir o quê? C2 barra invertida, editor, não teste aqui, ó. Aqui está dando um exemplo que vai apagar todos os arquivos que eu tenho como debug, ponto asterisco. O que significa o ponto asterisco? Que todos os arquivos, debug.doc, por exemplo, debug.txt, debug.exe, se tiver todos esses arquivos debug, ele vai apagar. Entendeu? Independente da extensão, do tipo do arquivo. Ele apaga lá dentro dessa pasta teste2. Eu quero apagar todos os arquivos que tem dentro da minha pasta editor. Então, você vai colocar C2 barra invertida, editor, barra invertida, asterisco, ponto asterisco. Ou seja, não importa o nome e também não importa o tipo. Por isso, asterisco, ponto asterisco. Ah, eu quero apagar aquele arquivo teste.txt que está dentro da pasta editor. Então, você vai colocar C2 barra invertida, editor, barra, teste, ponto, asterisco, ou teste.txt. Também pode colocar assim, tá bom? Esse exemplo aqui, gente, ele retorna para mim uma pasta aberta. Só que tem uma coisa, eu vou usar ele em conjunto com esse comando aqui. Aqui eu coloquei ele como linha de comentário, tá? Por quê? Porque eu tinha dado exemplo aqui, eu queria colocar isto seguido disso, para você ver que a unidade E ia se tornar ativa. Coloquei um exemplo aqui no programa, ó. Retornará a pasta que está aberta. Então eu vou parar o programa aqui, que ele estava rodando, aí vamos explicar o código primeiro para vocês entenderem, né? Então esse exemplo aqui, ó, ele torna a unidade de disco ativa, ele vai tornar a C2 pontos aqui, que eu não tenho pendrive, não vou pôr pendrive aqui no meu computador agora. E aí ele vai ter que, na hora que ele jogar essa mensagem aqui, ó, essa caixa de mensagem, ele vai dizer para mim curdir, ou seja, unidade corrente. Qual o disco, a unidade de disco minha que está corrente naquele momento? Rodando o programa, retorna qual a pasta está aberta, olha lá, C2 pontos, tá vendo? Por que isso? Porque se a gente avaliar aqui, ó, eu falei para ele, ó, chdir significa o seguinte,
troca de diretório, troca de pasta. Aí eu vou pôr aqui, ó, C, barra invertida. Quando eu ponho C, barra invertida, ele está chamando a pasta. Change Directory, por isso shdir. Troca a pasta, chama a pasta, unidade C, raiz da unidade C. Aí o que ele faz? Mostra essa unidade de disco que eu acabei de abrir aqui em cima. Tudo bem? Bom, um outro exemplo, gente. File copy, ou seja, eu vou fazer uma cópia desse arquivo, só que eu quero que através de um programa VB eu faça isso. Se você escrever essa linha aqui, ó, file system.filecopy, então você vai colocar a origem de um arquivo, no meu caso aqui está o teste.txt que existe dentro dessa pasta teste, na unidade C. Eu quero copiá-la para o pendrive, mas através de um clique, o usuário nem vai ver isso. Na hora que ele der um clique num botão, por exemplo, ele copia esse arquivo teste.txt para a raiz da unidade D. E eu posso, inclusive, renomear, dar outro nome para ele aqui, mas aí eu coloco aqui o mesmo nome. Teste.txt. Poderia colocar testecopia.txt? Poderia, que você já indica o nome do arquivo no destino. Então, aqui, como primeiro parâmetro desse método, você vai colocar onde está localizado o arquivo, tá? O arquivo de origem que você quer copiar para o destino. Tudo bem? Um outro exemplozinho legal aqui, ó. Eu quero agora, então, executar um arquivo. Vamos supor, eu tenho esse arquivo teste que nós criamos agora há pouco aqui na pasta. Esse aqui, ó. Tá? Aqui vocês perceberam que eu fui lá na pasta, dei 2 cliques nele, ele abriu o bloco de notas, que é um arquivo do formato texto. Né? Mas lá de dentro do VB eu posso fazer o bloco de notas aparecer carregado já esse arquivo dentro. Então, para isso, olha, eu vou digitar esse comando aqui, ó, tá? Então, por exemplo, vamos aqui no programa de exemplo meu, ó. Abrindo o bloco de notas e carregando um arquivo. Qual arquivo? O que eu criei lá dentro da minha pasta editor. Quem que está lá dentro da minha pasta editor criado? O teste.txt. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que ele, do Windows, ele carregue o bloco de notas, Notepad mais aqui, o Notepad.exe, não é o mais, Notepad.exe, que é do Windows, está na unidade C, na pasta Windows, na unidade C. Isso tem lá dentro, esse arquivo, todo Windows tem. Então eu quero carregar esse arquivo de texto aqui, ó, que está na minha pasta editor na unidade C. Ele vai executar o bloco de notas aqui por dentro do VB, você vai ver. E aí ele já vai estar com o arquivo carregado. Olha o exemplo. Cliquei, programa meu rodando, e aí eu vou mandar ele abrir, então, um bloco de notas. Ó. Cliquei, olha lá, abriu o bloco de notas e já carregou o escrevendo algo que está gravado dentro do meu arquivo teste, lá na pasta editor. Tudo bem, gente? Ou seja, Alberto, eu posso, por exemplo, carregar o Notepad++ sem obrigatoriamente carregar um arquivo dentro? Pode. Aí você tira esse segundo parâmetro aqui do arquivo, do comando process start aqui, ó. Aliás, o comando que faz esse carregamento é system.diagnostics.process.start. Ou seja, isso aqui carrega arquivo executável. Exemplo, rodou o programa. Dei um clique aqui, ó. Ele carrega o bloco de notas, agora sem arquivo nenhum, porque eu não indiquei o nome do arquivo. Alberto, então quer dizer o seguinte, que eu posso carregar um browser, por exemplo, aí, um Google, Chrome, alguma coisa, já indicando para ele qual o endereço que eu quero carregar? Pode também, tá? Só basta você saber onde está o seu Google Chrome, o seu o FileZilla, que é o FileZilla não, o Firefox, por exemplo, né? E aí indicar um caminho na frente, né? Como segundo parâmetro. Não esqueçam disso, como segundo parâmetro. Tudo bem, gente? Então, nessa videoaula de hoje, a gente terminou aqui, então, com as duas formas de chamar arquivos executáveis, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí esses comandos. Teve comando aqui que vocês perceberam, eu não coloquei aqui o
o exemplo do kill, que é muito óbvio, tá? Deixa eu ver se eu não coloquei. O do file copy também é muito óbvio. Tem esse arquivo, tem esse comando aqui, file system rename, que eu posso renomear um arquivo dentro da minha pasta, de uma pasta que eu tenho criado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui o teste1.txt gravado dentro dessa pasta. Eu quero renomear por dentro do VB. Você escreve essa linha aí. Então, você vai escrever rename. Esse arquivo já existente, eu quero que ele passe a se chamar teste2.txt. O teste1 vai deixar de existir. E aí ele renomeia esse arquivo. Tá? Então, você vê, esses exemplos aqui são muito óbvio o que vai acontecer. E aí fica fácil você entender. Só colocar essa linha lá, faz um testezinho lá, que é tranquilo. Vamos agora, então, gente, criar menu. Só para você ver como é que é fácil criar. Vou aproveitar esse mesmo projeto meu aí no VB. Vamos criar aqui, nesse projetinho aqui, eu quero criar uma barra de menu aqui. Vejam só o que vocês podem fazer dentro do VB para criar essa barra de menu. O objeto menu, gente, é esse cara aqui, Você vai no menu strip, nesse conjunto aqui, menus toolbars. Então, olha, vamos lá nele aqui, tá? Tem aqui os controles aqui, vamos aqui, menu barra de ferramenta. No meu aqui está em português. E aí eu clico no menu strip. Cliquei aqui, eu arrasto ele para a área do formulário. No que eu clico, percebam que ele coloca o objeto menu strip aqui, e aqui, ele já abriu para mim a opção para eu escrever o nome do meu primeiro menu. Então, vem aqui, por exemplo, vou escrever aqui, o nome do meu primeiro menu é arquivo, por exemplo, tá? Gente, observação importante quando você vai criar um menu. Você nunca pode criar tecla de atalho para uma opção de menu que vai abrir outras. Então, por exemplo, isso aqui é um menu, ele abre outras opções. Eu vou ter itens de menus aqui. Então, por exemplo, para um arquivo, eu posso criar um novo, eu posso abrir um arquivo novo, né? Essas opções, elas podem ter teclas de atalho. Como é que eu faço tecla de atalho aqui, Então, você vem aqui, na barra de propriedades aqui daquele objeto que a gente está trabalhando, eu vou ter aqui, uma opção chamada Shortcut Keys. Aqui, tá vendo? Então, eu vou clicar aqui no Shortcut Keys e aí eu vou falar, olha, também eu vou abrir isso aí com Ctrl e opção, por exemplo, N. Vamos ver aqui, o Ctrl N, de novo. Então, olha lá, Ctrl N. Vocês percebam que o Ctrl N já está disponível aqui para mim. Uma outra coisa, um outro recurso bastante usado, que isso não tem uma opção de menu, de propriedade aqui, Supondo que eu estou aqui no arquivo e eu queira que o usuário acesse esse menu na falta do mouse com Alt A. O que você vai fazer? Olha, você vai vir aqui e vai colocar um E comercial à frente, antecedendo a letra que você quer que o usuário use. Tem que tomar muito cuidado, gente, que nesse nível aqui de menus, aqui eu tenho um arquivo, né? Aqui vamos dizer que eu tivesse um outro menu aqui que iniciasse com a letra A e eu sem querer colocasse o E comercial antes do A também, como segundo menu aqui, tá? Eu não poderia colocar, tá? Então, tomem sempre o cuidado. Quando eu estou num nível de menu na horizontal ou na vertical, eu não posso ter... Isso aí chama-se mnemônico, tá, gente? Mnemônico. E aí, nesse caso, eu não posso ter mnemônicos repetidos, tá? Então, aqui, Alt A. Mas então, e aqui? Eu posso ter um Alt A? Pode. Você pode ter Alt A, A. Isso você pode ter, porque está dentro do menu A. O que não pode ter é eu ter outro item desse menu arquivo aqui, também com o mnemônico A. Então, olha, eu posso ter aqui o mnemônico aqui, no menu abrir, estou escrevendo aqui na caixa de propriedade aqui embaixo, Então, A. Perfeito, ele aceita.
Eu posso ter um shortcut para ele? Posso ter sim, ó. Shortcut keys. Ou seja, eu vou... Opa, shortcut keys, é esse aqui, ó. Então vamos supor que, por exemplo, aqui, exemplo, eu queira Ctrl e A, por exemplo, para abrir. Olha lá, ó. Quando eu venho aqui, arquivo, abrir, ó, tudo bem? Gente, rodando o programa, olha, F5, estou rodando aqui. Olha só, arquivo, abrir novo. Eu pus até nome, né? Novo aqui. Cliquei aqui, ó, olha lá, não acontece nada. Cliquei aqui, ó, não acontece nada. Logicamente eu tenho que... Aquilo virou uma rotina. Eu tenho que criar, dentro daquele clique ali, daquele item do menu, a minha programação. Então, por exemplo, ó, eu vou ter que escrever aqui, ó. Olha lá, ó, abrir to strip, menu, item, clique. Ou seja, aqui, ó, eu vou escrever... Tenho que escrever a programação para abrir. Rodou o programa, só para terem uma ideia, ó. Arquivo, abrir. Aí, ó, tenho que escrever a programação para abrir, né? Ou seja, aí pode ser um arquivo texto, né? Pode abrir, por exemplo, como eu fiz aí, para chamar o bloco de notas, né? Então, fica a critério de vocês, né? O que vocês vão programar aqui. Uma outra coisa que dá para fazer com o menu aqui, rapidamente, para a gente terminar. Veja bem, eu quero abrir... Aqui, ó, deixa eu só alterar o nome aqui, né? Que eu tinha colocado o nome, eu queria novo aqui, ó. Então, vamos colocar para ficar bonitinho nessa videoaula para vocês, ó, novo, tá? Eu quero criar um... Vamos supor aqui, sei lá... Manutenção. Veja bem, eu tenho agora um item de menu, manutenção. Eu posso abrir opções para manutenção aqui, ó. Então, por exemplo, aí, ó, vocês viram, eu cliquei mais à direita aqui, ele abriu um outro submenu para manutenção. Então, eu posso excluir, eu posso renomear, por exemplo, tá? Essa opção aqui, é isso que eu quis dizer para vocês. O manutenção, ele tem um submenu, o excluir e o renomear, que ele está dando opções para esse submenu manutenção, tá? Nesse submenu aqui, vocês vão perceber que quando vocês quiserem criar um short keys aqui, ó, Ctrl C. Se eu clicar aqui, ó, se eu abro aqui, ó, o Ctrl C está criado, mas ele não vai... Quer ver só uma coisa? Ó? Vamos rodar o meu programa. Isso não é muito comum acontecer. Ó. Ctrl C. Olha lá, ele não está abrindo nada, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho que entrar no Alt. Olha lá, ó, você percebe quando eu digito Alt, o A ali, ó, ele fica com um mnemônico aparente, tá vendo aqui? Ó? Alt, A... ó, tirei a mão do teclado. Se eu apertar a letra A agora, ele vai para a opção abrir. Se eu apertar N, eu não lembro se eu criei... não criei mnemônico. E olhem só, eu não tenho a opção do Ctrl C que eu tinha criado aqui, ó, porque o VB não deixa eu criar shortcut para menu que tem um submenu dentro, ou item de menu que tenha um outro submenu ali. Tá bom? Então não adianta criar que não vai funcionar, tá? Agora, ó, se eu apertar a letra A, tá? Eu tô aqui, ó, eu abri aqui, Alt A, abriu A, olha lá, ele executou a programação que se porventura eu tivesse escrito, ele ia executar essa programação que estaria dentro do item, né? Abrir, aqui, ó, abrir. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir para mim, então, a área de programação desse abrir. Ó. Vamos lá? Olha lá. Ó. A área de programação do abrir. Só basta eu escrever a programação aqui. Ó. Tudo bem? Então, gente, vocês percebam aí que menu é uma coisa muito, muito simples de se usar. Ah, mas eu quero criar um outro menu aqui. Arquivo, eu quero relatórios. Sei lá. Relatórios. Pronto.
Então, eu tenho 2 menus aqui no mesmo nível e dentro desse nível de menu aqui eu tenho itens de menu. Esse menu aqui, esse item do menu arquivo, ele tem submenus excluir e renomear. Pode colocar a tecla de atalho aqui? Pode. Esse Ctrl C você viu que não funciona, então você pode tirar ele daqui, ó, tá? Pode vir aqui e redefinir, ó, que não vai ter isso daqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. É uma coisa simples, tá? Não cabe uma outra videoaula só para isso. Estou aproveitando aqui e mostrando então para vocês como é que se cria menu. Com isso daqui, aquele exercício que tem na lista de exercícios de vocês que eu pedi para criar um menu, para chamar todos os exercícios da lista, dá para fazer por aqui. Então você tem um formulário onde você cria o menu. E aí os outros formulários, cada um referente a um exercício, daqui eu consigo abrir todos os exercícios da sua lista de exercícios. Tudo bem, gente? Com essa videoaula, então, a gente termina a matéria do ano, tá? E eu fico à disposição para tirar dúvidas suas aí, para a gente finalizar o bimestre com lista de exercício, prova e agora também já o projeto bimestral. Tá bom? Bons estudos aí para vocês.